Já estamos de volta com o seu estilo de vida, nós estamos conversando sobre seios. Se você quiser saber mais sobre isso, você continua nos acompanhando e pode também enviar todas as suas participações para a gente tirar as suas dúvidas sobre isso. E falando nas nossas participações, nós já temos uma participação do Moisés Silva e ele quer saber o seguinte: doutor, o que leva os seios a crescerem mais rápido na adolescência de hoje? Seriam os hormônios dos alimentos? Não, existem os hormônios nos alimentos, mas assim, a mama ela tem uma programação que ela vai crescer em função daquela programação que ela tem e não da quantidade de hormônios que é gerada por ela. Entendeu? Tanto é verdade que ela tem uma programação que tem mulheres que têm a mama pequena, independente da quantidade de hormônios que tenha na comida, que ela possa ter tomado e tal. Ela tem uma programação que ainda chama de programação genética. Ela vai crescer e vai chegar naquele tamanho não muda. E isso é importante que se diga, porque você tem muitas pessoas tentando tomar hormônios para ver se a mama cresce. E não tem absolutamente nada a ver. Não adianta, ela não vai crescer. E o Moisés ainda complementa, ele ainda faz mais uma pergunta. Na realidade, é uma opinião dele, ele diz o seguinte: podemos também observar que antigamente a moda era ter seios pequenos. Hoje em dia, devido à influência da mídia, até de famosas, inclusive, vemos muitas mulheres se submetendo a cirurgias para aumentar os seios. Isso não é verdade, doutor? Sem dúvida, concordo com ele. Então, e ele ainda diz, isso muitas vezes compromete até a saúde dessas pessoas. Mas é importante a gente pensar também, ou então até deixar a dica, de repente, né, para as mulheres ou para as pessoas que realmente desejam pôr a prótese e que querem fazer a utilização disso, que converse com o médico antes e veja tamanho ideal, o peso ideal, porque não adianta também você resolver a sua estética, mas criar a sua outro saúde, problema, exatamente, né? E isso você tem visto dentro da própria mídia, né? As pessoas com volumes de mão muito grande que não tem nada a ver. Então é bom que a pessoa tenha uma boa orientação e procure um bom profissional, um bom plástico. E isso aqui em Manaus nós temos boas pessoas para orientarem a nossa população. Falando nessa questão da amamentação, e a gente entrando um pouquinho na questão da gravidez também, nós estávamos conversando aqui no intervalo sobre não só o fato da mulher crescer ou desenvolver mais cedo, como também da menstruação, que acontece muito mais cedo, né? E aí o doutor trouxe pra gente uma questão também da gravidez precoce, que muito dessa gravidez ocorre por conta dessa menstruação que é muito, digamos que, anterior ao que deveria ser hoje em dia. Tem até uma curiosidade científica, assim, e eu vou até colocar agora, é o seguinte: a mulher, quando ela menstrua, assim, ela, antes de menstruar, ela é aquela pessoa que o desejo não aparece ali nela, assim. No instante que ela menstrua, essa produção hormonal faz com que ela comece a ganhar bumbum, as mamas comecem a aumentar, ela começa a tomar uma forma. E a partir dali, ela começa a ter o interesse pelo parceiro. E eu estou contando isso só por um motivo. Para você ver a influência dos hormônios. Existia uma peruana chamada Lina Medina, que ela menstruou com 3 anos de idade e engravidou com 4 anos de idade. Para você ver a influência que tem os hormônios na vida de uma mulher. Então a gente acaba engravidando mais cedo. Exatamente. Aí o que aconteceu? Há 30 anos atrás, as mulheres menstruavam em torno dos seus 16 anos. Então é muito mais difícil você ver uma mulher com 12 anos menstruando. Hoje, como uma mulher menstrua com 10 anos, é mais fácil você ter uma população de mulheres engravidando mais cedo. E a gente acaba sem saber por quê, né? A gente não E entende esse é o porque motivo. não faz ainda essa relação de que a menstruação tem a ver sim com a gravidez e vice-versa. Sim, sem dúvida. Bom, daí a gente estava falando sobre os seios muito grandes e sobre essa questão toda do tabu da sociedade. E aí, o senhor até contou pra gente um caso de uma paciente que achava que não poderia pôr a prótese porque ainda queria amamentar. E na realidade dá para tratar o câncer de mama, inclusive, mesmo que você tenha a prótese. A prótese não impede ninguém de tratar de um tratamento de câncer de mama, por exemplo. Exatamente. Uma coisa interessante é assim, as pessoas acham que quando você coloca uma prótese, você não pode mais dar de mamar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na realidade, você pode colocar sua prótese aos 18 anos e engravidar aos seus 20 e poucos anos e dar de mamar. Por quê? Porque a prótese, na realidade, ela é colocada debaixo da mama e não vai atrapalhar em absolutamente nada essa pessoa de amamentar. O que nós estávamos comentando também foi uma situação de 4 anos atrás de uma pessoa que teve um câncer de mama e o colega fez esse parto e depois me encaminhou e essa mulher tinha um desejo de dar de mamar. Qual foi o acerto que nós fizemos com ela? Ela deu de mamar durante 30 dias, mesmo com câncer da mama,
e em seguida nós suspendemos a amamentação, fizemos uma cirurgia, preservamos a mama dela e ela continua muito bem aí 3 ou 4 anos depois. Olá, bom dia. Tenho uma dúvida. Minha filha tem 15 anos e só desenvolve um seio, o outro ficou pequeno. Por quê? Para você ter uma ideia, está aí um exemplo muito claro de que cada uma mama ela é independente da outra, né? Tanto faz você dar muito hormônio como pouco hormônio, essa mama tem uma programação. E está aí um exemplo. Um lado cresceu e o outro lado não cresceu. Esse lado que não cresceu, se é realmente o lado que não agrada a pessoa, ela poderia colocar uma prótese. Se for o outro lado que cresceu, que não agrade, o que é que você faz? Uma redução da mão, faz uma cirurgia plástica. Então, tem solução hoje para tudo. Bom, e nós temos outra participação aqui que diz assim: bom dia, sempre acompanho o programa. Fiz um ultrassom e observou ectasia inframamilar esquerda medindo 9 por 3 milímetros e linfonodo axilar direito. O que é? Depende. Se a coisa mais importante não é ter um linfonodo aqui, não ter ectasia ali, a questão não é essa. O mais importante é você saber o que está escrito na conclusão do diagnóstico dessa ultrassom. Se está escrito assim, BIRADS 1, 2, 3, 4 ou 5. Até o 3 não tem por que você se preocupar. Do 4 em diante nós indicamos biópsia. De antemão, é comum se encontrar, sim, linfonodos embaixo do braço das mulheres. Por quê? Porque as mulheres hoje não sempre se depilaram muito e usam muito antitranspirante. Isso é um dos motivos que leva a aparecer muitos linfonodos embaixo do braço que não tem nenhuma relação com câncer. E a ectasia também não traz nenhuma relação com câncer. O que seria esse linfonodo? Linfonodo? Esse é o nome? São ínguas que a pessoa tem debaixo do braço, né? Aquelas ínguazinhas. Que a gente chama, na verdade, popularmente a gente chama exatamente, de íngua, né? Íngua porque está na região inguinal, teria que ser chamado só daqui, né? Mas são aqueles carocinhos que aparecem aqui, aparecem debaixo do braço também. Então são linfonodos. Qual é a idade mais precoce, ou então qual é o mínimo de idade que uma mulher pode vir a ter câncer? Olha só. Desenvolver o câncer de mama, no caso. Não assim. Existe um limite, assim, que o câncer tende a diminuir depois dos 70 anos e também antes dos 30 anos de idade. Tanto é que o próprio Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Mama, eles orientam a mamografia dos 40 aos 70 anos. Então, abaixo disso, depois disso, é muito raro. Agora, na literatura, o caso da pessoa mais nova que teve um câncer, ele tinha 5 anos de idade. Você acredita nisso? Na mama. E a mama nem é desenvolvida ainda. Pois é, 5 anos de idade. Foi boa a sua pergunta, nem desenvolveu. 5 anos ele teve um câncer. Mas dessa forma, um caso raro desse Raríssimo, aconteça, não. Ainda tem como ser tratado? Tem. Se você descobriu a tempo ali, como qualquer um câncer, você retira aquilo e tem chance altíssima de ficar curado. Bom, daí a gente já pode conversar um pouquinho mais específico sobre o câncer de mama mesmo, né? A gente já entendeu como que a nossa mama se forma, a gente já entendeu que existem diferentes tipos de mama e tudo mais. Mas, em relação ao câncer de mama, o que é o câncer de mama e por que uma mulher pode sofrer desse mal? A primeira coisa que você tem que entender é que até hoje nós não sabemos a causa do câncer de mama. Então, assim, primeiro saber quem são as pessoas que são mais propensas a ter o câncer. Primeiro detalhe, a maioria dos cânceres se desenvolve em pessoas que têm acima de 40 anos de idade, né? E o que é o câncer? O câncer, o nosso corpo é constituído por células. E cada uma daquelas células, elas obedecem uma função. Por exemplo, a da pele para te proteger, do fígado para fazer tal coisa, né? Todas elas têm uma função. No caso do câncer, essa célula, ela cresce, não cumpre nenhuma função e vai destruindo as células que estão ao redor dela. Basicamente, isso é o câncer. E ele vai crescendo, crescendo, até que ele toma uma forma de um nódulo. E aí, a partir do momento que é um nódulo, a gente precisa ficar atento para saber se é benigno ou maligno. Exatamente. E é esse momento que você tem que estar em alerta. Todo caroço que aparecer na sua mama, que seja um caroço endurecido e que ele vai crescendo lentamente e não dói, fique atento, porque ali pode ter um câncer. Em relação ao descobrimento de tudo isso, né? A gente já sabe que você precisa fazer o autoexame e tudo mais, mas descobriu qual é o próximo passo, o que a gente precisa fazer, o que o médico vai nos levar a fazer depois que você descobriu que existe alguma coisa ali que não deveria estar.
Olha, o primeiro passo quando uma pessoa faz um exame desse e que tem um diagnóstico, que tem uma probabilidade de ser algum câncer, o primeiro passo que você vai dar vai ser fazer uma biópsia. Como é que é uma biópsia? A biópsia é feita com uma agulha relativamente grossa que você introduz dentro da mama e pega uma amostra daquele tecido. E aí aquilo vai para um exame e aquele exame é que vai dizer se ali tem ou não tem um câncer e a partir daí você vai conduzir esse tratamento, que pode ser ou preservar a mama ou tirar toda a mama. Então tem inúmeras técnicas hoje. Quanto por cento mais ou menos que uma mulher tem de preservar a sua mama quando descobre esse câncer? Olha só, a chance que ela tem de preservar a mama dela vai depender do tamanho do tumor. Ela pode ter uma mama pequena e um tumor pequeno que ela pode perder a mama. Assim como ela pode ter uma mama grande com um tumor pequeno, então ela tem uma chance maior de preservar a mama. Então, quando é que você preserva uma mama? Quando existe uma proporção, assim, você tira o tumor, mas você não deforma aquela mama. Esse é o critério para você preservar uma mama quando tem câncer. Essa questão da deformidade é interessante porque isso é uma dúvida que deve acontecer também, né? Quando uma mulher passa pelo processo de câncer e ela sabe que vai precisar mexer ali para poder tirar o tumor. Quando tudo acabar, enfim, recolocarem a mama e tudo mais, vai ser a mesma de antes? Ou ela vai perceber alguma diferença de tamanho, de formato? Você percebe que aquilo ali ainda é a sua mama? Ou você precisa se identificar novamente e se acostumar mais uma vez com aquele novo corpo que você adquiriu depois da cirurgia? Muito interessante a pergunta. Assim, se você tira uma mama e você reconstrói aquela mama nunca mais vai ser o que era. Ela pode ser, você vai botar um bico de um peito, vai fazer, mas nunca vai ser como é que é. Você tirou a mama. Agora, uma coisa interessante que eu gostaria de dizer é o seguinte: a mulher tendo um câncer muito pequeno, você pode ir tirar só o tumor e ela, decorrido 3 ou 4 anos, olha a grande novidade, ela pode engravidar e pode dar de mamar. Entendeu? Mesmo ela tendo um dia um câncer, né? Que a pessoa teve um câncer, nunca mais ela vai engravidar e nunca mais ela poderá dar de mamar. Então são coisas que tem que ser orientadas para a população. Ou seja, a mama não fica contaminada, né? Não, você não fica contaminado ali. Você tira só aquele local onde está o tumor. Agora, quando ele está espalhado, não, você vai tirar toda. Agora, para a gente entender, inclusive esse caso que o senhor contou para a gente da mãe que amamentou 30 dias, depois interromperam a amamentação para poder tratar, né? Fazer o tratamento que precisava ser feito. Nesses 30 dias, essa criança não correu nenhum risco de ser contaminado, alguma coisa do tipo, por causa do câncer? Não, mais uma pergunta interessante que você fez. Assim, o que nós precisamos entender é que o câncer não é uma doença contagiosa. Ou seja, tanto é que tem até uma brincadeira que se diz o seguinte: a mulher quando está com câncer e que ela não sabe que está com câncer, aquela mama que ela dá de mamar, a criança estranha um pouquinho. Mas ele já engoliu muitas células de câncer e nem por isso ele vai ter o seu câncer. Agora, olha a dica que eu quero dar para você. Não foi porque ele engoliu as células do câncer que ele vai ter câncer, porque ela não é contagiosa. Mas o fato da mãe ter tido câncer, aquela filha tem uma chance altíssima de ter câncer. Altíssima. Aí você vai dizer, mas por que altíssima? Porque, com toda certeza, essa mãe que engravidou, ela tinha abaixo de 40 anos. Portanto, ela deve ter uma marca genética e que transferiu a marca genética para a filha. Não porque tomou a célula. Isso muda em relação ao período, por exemplo, vamos supor que eu tenha 30 anos e eu engravidei. E durante o meu processo de gravidez, eu descobri que eu tenho câncer. Então, é como se eu tivesse engravidado exatamente quando o câncer ainda estava presente em mim. Por isso, o meu filho, minha filha, tem mais chances de ter essa divisão celular, de repente, ou então, sei lá, de ter essa carga genética, porque foi exatamente naquele momento, ou independentemente disso, se eu tive, já vai acarretar. O fato de você, de um parente seu, ter tido um câncer antes dos 40 anos, aumenta a tua possibilidade de ter câncer de mama. E nem precisa ter sido a mãe ou Não. Se você tiver alguém que teve um câncer abaixo dos 40 anos, tem que ficar em alerta. Agora, claro, quanto mais próximo de você, mãe, irmã, não sei o quê, maior a tua chance. Quanto mais distante, menor a tua chance.
Bom, daí quando a gente fala de câncer de mama, a gente sempre fala das mulheres, até porque o mais comum é encontrar nas mulheres. Mas para a gente encerrar a nossa entrevista, também não podemos esquecer dos homens, porque bem ou mal, os homens também têm mamas, e se você tem mama, provavelmente você tem chances, por mínima que ela seja, de ter um câncer de mama. Então, como que acontece esse processo nos homens? Existem casos de homens que têm câncer de mama? Existe uma grande diferença entre o homem e a mulher. Enquanto a mulher, o câncer acontece depois dos 40 anos de idade, no homem ele tende a acontecer depois dos 60 anos de idade e ele pode se manifestar igual à mulher. Um caroço que aparece de trás do bico do peito dele. Assim como também ele pode se manifestar, também como na mulher, com uma secreção onde sai sangue, por um porozinho só, você fica em alerta. Deixa eu só tirar uma curiosidade, fazer uma brincadeira com você. Você sabe por que você tem mama e eu não tenho? Não. Porque os meus hormônios, que são o hormônio masculino, inibe que minha mama cresça. Então, se eu tomasse um hormônio feminino, eu tinha a chance de aumentar minha mama. Esse que é o motivo. Em relação à mama do homem também, tem muitos homens que têm dúvida porque, às vezes, a mama, dizem que tem uma secreção que parece leite também. E aí tem gente que até acha ou diz, enfim, não sei se é mito, se é verdade, a gente vai descobrir agora, que os homens também poderiam amamentar, por exemplo, se a mama fosse estimulada. Isso é verdade? Essa produção realmente é de leite? Isso realmente ou é outra coisa? Isso é verdade. Se o homem tiver o que nós chamamos de ginecomastia, a mama feminina, um estímulo naquele local pode sim chegar a produzir o leite. Por quê? Porque quem comanda a produção de leite é o cérebro e não a mama. Entendeu? Então é por isso que muitas vezes a gente acaba produzindo leite e por isso que a gravidez psicológica existe. Tá aí, pronto, você falou, exatamente, a gravidez psicológica. O desejo é tão grande seu que o que acontece? Você não menstrua por quê? Porque você tem uma produção de um hormônio chamado prolactina e por isso que quando você aperta o seio dessa mulher, sai leite e ela não menstrua. Entendeu? É por causa desse hormônio. Tanto é que tem mulheres que não estão gestantes e que ao apertar o seio, sai o leite. Por quê? Por causa desse hormônio. É o hormônio da gestação. Bom, doutor, muito obrigada pela sua participação, por ter tirado nossas dúvidas mais uma vez. É claro que a gente precisa daquelas dicas, né, para a mulher que mais uma vez está desesperada em casa, porque encontrou um carocinho. E tem gente que encontra o caroço e não vai ao médico simplesmente por medo de saber o resultado, né? E aí talvez o resultado nem fosse negativo, mas a mulher Sem nem dúvida. foi ao médico, que é para poder não dúvida. ter risco. Sem dúvida. Uma coisa que ela precisa saber é que a maioria dos nódulos que aparecem nas mamas não se trata de um câncer. Então essa é a principal dica. Aparecer um carocinho, procure logo um especialista. Muito obrigada. Da mesma forma, obrigado a vocês. E para você que está em casa, continua com a gente. Nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente está de volta. Você pode continuar, inclusive, enviando suas participações para o número 92, código daqui de Manaus, 98111-4512. E se você quiser saber mais um pouco também sobre prótese, sobre silicone em si, em específico, você continua com a gente, porque no próximo bloco a gente vai conversar sobre isso. Para ajudar todo mundo a entender um pouco mais sobre biodiversidade, o SESC e o Museu da Vida Fiocruz se uniram para apresentar a você a exposição Biodiversidade e Saúde. Aqui você encontra painéis e módulos interativos que vão ajudar você a compreender a complexidade da vida e dos biomas brasileiros. As crianças podem brincar ainda no Jogo da Memória, que oferece informações sobre espécies brasileiras ameaçadas de extinção. E além desse jogo, a exposição oferece ainda outras brincadeiras educativas. A exposição Biodiversidade e Saúde fica aberta até dia 16 de setembro, aqui na Sala de Ciências do Sesc Balneário. O horário de visitação é das 8h30 até as 17h30, de segunda a sexta.